Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sábado. No sábado, geralmente nós fazemos o nosso levantamento, um exame de consciência, uma avaliação de tudo o que aconteceu ao longo da semana. Gostaria que você parasse e pensasse no início desta oração de hoje e olhasse para o que você fez ao longo da semana, desde lá de segunda-feira para cá. Nos seus trabalhos, na sua relação com a família, você teve alguma dificuldade com alguém? Se você quer fazer essa meditação, você pode pausar um pouco o vídeo, faça essa reflexão, faça essa avaliação, esse exame de consciência, depois você dá o play de novo e continua acompanhando o Evangelho. Você aceita essa sugestão? Depois você pode fazer inclusive uma prece e colocar no comentário deste vídeo. Vamos rezar juntos e meditar a palavra de hoje, que é retirada de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. O texto diz assim: Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te peço porque eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, mas não o outro. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, primeira coisa, o texto de hoje inicia dizendo: Jesus que conta uma parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aí nós precisamos parar um pouco para ver se nós nos encaixamos dentro desta parábola. Viver a própria justiça é quando nós olhamos para os outros e analisamos a vida dos outros com os nossos olhos. Isso é viver a nossa justiça. Quando nós olhamos para os nossos vizinhos e dizemos: tá vendo o que está fazendo lá? Se eu estivesse no lugar dele, faria desta forma. Ou o nosso colega de trabalho, ou o nosso amigo, nosso familiar, enfim. Todas as vezes que nós dirigimos o olhar para os outros e fazemos um julgamento a partir da nossa justiça, então nós devemos estar atentos para a parábola de hoje. E ainda aqueles que desprezavam os outros, aqueles que faziam menos dos outros. Eu sou melhor do que aquele, eu faço melhor as coisas do que o meu colega, eu sou um melhor filho do que esse meu irmão. Quando nós desprezamos os outros, ou seja, quando nós rebaixamos os outros ao nível inferior, pensando que nós somos melhores. A partir deste contexto, então desse pano de fundo, nós nos colocamos agora diante de Jesus para ouvir a parábola. Havia um fariseu que rezava assim: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros e nem como este publicano. Ou seja, ele vivia a sua autossuficiência. Ele usava do templo para aparecer. Atenção! Veja o grande pecado que muitas vezes nós cometemos. Nós não podemos usar do templo para aparecer.
Gostamos dos primeiros lugares, nos vestimos bem para que os outros possam nos olhar, gostamos de ir até o púlpito para a mesa da palavra, gostamos de falar e os outros que nos escutem como donos da verdade. Precisamos estar atentos à nossa atitude, o que se passa pelo nosso coração. Antes de subir para proclamar a palavra numa mesa da palavra, nós precisamos esvaziar o nosso coração da nossa arrogância, da nossa autossuficiência. Nós precisamos estar livres e libertos para que nós possamos sermos anunciadores da palavra e não da nossa vida. Compreendeu? Aquele fariseu usava do templo para aparecer, para falar daquilo que ele achava que era verdade, para fazer os seus comparativos. Enquanto isso, aquele que era considerado um pecador público, um publicano, ele nem se atrevia a erguer os olhos para o céu, apenas dizia: veja a oração desse publicano. Meu Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Meu Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Nós, reconhecendo o nosso pecado, somos merecedores da misericórdia de Deus. O que diz o texto? Eu vos digo, diz Jesus, este último, esse publicano, voltou para casa justificado. Ele foi perdoado do seu pecado. Deus o limpou do seu pecado. Mas o outro não. E ainda acrescenta: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Será que a parábola de hoje ela tem lugar no nosso coração? Não simplesmente para guardar mais um arquivo no nosso coração, mas a palavra de hoje encontra a morada no nosso coração para que nós possamos nos dar conta daquilo que nós estamos fazendo. Que tipo de preparação nós fazemos para celebrar? Que tipo de preparação nós fazemos para ouvir a palavra de Deus? Às vezes, simplesmente, nós temos isso como mais uma coisa na nossa agenda. Agora eu tenho 8 minutos, então eu vou acompanhar este vídeo. Não pode ser mais uma coisa. Eu preciso estar preparado, porque senão se torna uma rotina. Não acrescenta em nada. Simplesmente mais uma coisa que entra pelo meu ouvido e não encontra morada no meu coração. Por isso eu digo para você, pare, reflita, quem sabe assista novamente esse vídeo para que nós possamos fazer bem a nossa oração. Vamos juntos evangelizar? Evangelizar é preciso.